Já estou falando muito, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, para a glória de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 22. Livro de Gênesis, capítulo 22. Vamos ler do verso 1. Vamos ler um pouquinho de Bíblia? Vamos ler do verso 1 ao verso 12. Amém? Quantos acharam aí? Pode dar um glória a Deus bem forte? Agora sim melhorou, aleluia. Deus é bom em todo o tempo. E diz assim o texto bíblico: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Em outras traduções vai dizer que provou Deus a Abraão. E disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Verso 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar, para matar, para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Verso 12. Então disse: Não estenda a sua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Amém, igreja? Glória a Jesus. A palavra avivamento é usada em diferentes contextos cristãos. No entanto, ao estudar a Bíblia e a história da igreja, é possível identificar alguns tipos de avivamento com características distintas. Como assim, Rafael? Nós podemos encontrar cerca de 6 tipos de avivamento que nós contemplamos. Não ri não, senão eu vou rir também contigo. Que nós podemos contemplar aqui. Primeiro avivamento que nós podemos perceber é o avivamento pessoal, quando uma pessoa experimenta renovação espiritual em sua vida e envolve arrependimento, santificação, fome por Deus e restauração do relacionamento com Ele. Segundo avivamento é o avivamento congregacional ou comunitário. Ocorre dentro de uma igreja local, impactando a vida espiritual dos membros. Terceiro avivamento é o avivamento nacional, quando uma nação inteira é impactada pela busca de Deus e mudança de comportamento. Isso aí quando atinge completamente um país. O quarto avivamento é o avivamento missionário ou de expansão do evangelho, quando há um impulso extraordinário para a pregação do evangelho, resultando em conversões. O quinto avivamento é o avivamento da restauração de dons de ministérios, caracterizado por manifestação do Espírito Santo, com curas, profecias e outros dons espirituais. E qual é o sexto, Rafael? O sexto avivamento é o avivamento histórico. Na história da igreja, nós podemos ver o avivamento da Rua Azusa, em 1906, o início do movimento pentecostal.
Então, nesta noite, como já estava no louvor, como já estava na adoração, e como nós lemos essa palavra aqui nesta noite, nós vai se tratar de um avivamento pessoal. Uma questão é de um avivamento no sacrifício de Abraão, um avivamento no sacrifício pessoal, porque quando se trata de falar desta questão de Gênesis capítulo 22, é quando Deus manda matar Abraão, o seu único filho, o filho que é o filho da promessa. E nós podemos ver que por muitos anos, Deus manteve em silêncio junto com Abraão. Deus não falava com Abraão depois de ele obter aquilo que ele tanto sonhava. Abraão demorou cerca de mais 25 anos para obter o seu filho. Era um homem ousado, um homem que chegou ao ponto de questionar a Deus, quando ele disse que o descendente da casa dele seria um daqueles dos seus servos damasceno. Nós vamos encontrar isso no livro de Gênesis, capítulo 15, no verso 2. Entretanto, quando rompe o silêncio Deus para com Abraão, na cada palavra dita, Deus é como uma faca afiada. Afiada por quê? Porque agora Deus está chamando Abraão para entregar aquilo que era de mais valioso para ele. Nós vamos ver dentro do texto que vai dizer assim: e aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe a Abraão, e ele disse: eis-me aqui, uma chamada. Depois desse tempo, que tempo é esse? Depois que Abraão, ele faz um pacto junto a Abimeleque, a qual ele vai dizer que alguns poços não poderia ser tomado, um pacto que ele fez, uma aliança que ele fez com Abimeleque. E isso nós vamos ver que mais lá na frente, no verso 26, quando tentam entulhar os poços, que era por direito de Isaac como herança, mas começam a entulhar. Mas a Bíblia vai nos relatar que Abraão, ele ouve essa chamada. Ele se prontifica diante dessa chamada. Ele não questiona em nenhum momento a chamada que Deus tem, ao qual Deus faz para ele. Então, Abraão, que já havia passado por várias provas, agora enfrentará a mais difícil. Qual seria essa difícil, Rafael? De entregar o seu único filho, o filho que Deus o tinha prometido. E uma coisa é, Deus sempre colocará à prova aqueles a quem o segue, não como fez com Abraão, porque com Abraão Deus pediu aquilo que era de mais sagrado, mas nem todos aqui têm a mesma condição de suportar ou de passar esse processo que Abraão passou, mas uma prova que vem a definir o nosso posicionamento em relação a ele. E isso é o que Deus pode pedir de cada um de nós. Como se trata de avivamento, Deus ele pode pedir de nós um avivamento, e diante disso, é como está escrito no livro de Malaquias, no capítulo 3, no verso 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo, entre o ímpio, entre o que serve a Deus e entre o que não serve a Deus. Essa é uma das diferenças que Deus faz quando ele pede algo para nós, quando ele está pedindo um posicionamento de cada um de nós, porque quando se fala de avivamento, é trazer fogo em pessoas ou nações, ou então, vamos dizer, uma congregação que está necessitando de ser avivada, de estar adormecida, ou então de uma restauração, de restaurar o fogo da fé, a qual um dia nós tivemos e agora está dormindo. Então é isso que Deus está falando com Abraão. Deus está chamando Abraão de volta a vivenciar as maravilhas de quando chamava esse homem. Então o texto vai dizer assim: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Quer dizer, Deus chama Abraão, pede o filho a Abraão e fala para Abraão seguir até o Monte Moriá, mas mesmo chegando àquele local, seria o local onde ele iria indicar a Abraão qual seria o local, a provação. Uma das provações que Deus sempre está chamando. Quem? Abraão. Abraão passou por muitas lutas, Abraão passou por muitas guerras, e nós podemos contemplar aqui, se falarmos da nossa vida, nós vamos ver que quantas dificuldades nós já passamos, quantas guerras nós já passamos, e quantas vezes Deus pediu algo de nós para que viesse manifestar em nossa vida. Quando fala de Abraão, nós vamos dizer assim: Abraão enfrentou várias provas na caminhada com Deus.
Deus, assim como nós também já enfrentamos várias provas e lutas nessa caminhada com Deus. Quando se trata de Abraão, Abraão passou a prova da família, quando Deus falou: sai da tua casa, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Passou Abraão. Abraão passou por uma questão de fome, na qual fracassou porque duvidou de Deus, descendo para o Egito para buscar ajuda. Quando a própria palavra de Deus diz que ele vai para uma terra que emana leite e mel. Então Abraão, ele desce, ele não permanece na terra de Canaã, ele vai em direção à terra do Egito. Abraão passou pela prova da cordialidade, quando precisou apartar-se do seu sobrinho Ló, e deu a esta oportunidade de fazer a escolha, primeiro, abrindo mão da preferência, porque a escolha era de Abraão, mas ele abriu mão para dar essa oportunidade ao seu sobrinho. Abraão passou pela prova do resgate do seu sobrinho, quando o seu sobrinho se encontrava em Sodoma, em Gomorra. Então Abraão foi junto com os seus soldados resgatar o seu sobrinho. Abraão passou pela prova da riqueza, quando disse não às riquezas de Sodoma, quando quiseram oferecer a ele, após vencer aquela guerra com 318 soldados. Ele disse: eu não quero nada de vocês, para que depois vocês venham falar que enriqueceu a mim, mas eu espero tudo desse Deus vivo e poderoso. Abraão passou pela prova da paciência, quando fracassou ao ceder às pressões de Sara, arranjando um filho com a sua serva Agar. Até o capítulo 16, Abraão estava tendo esse contato com Deus. Depois desse capítulo 16, o silêncio começa a imperar, e agora Deus volta a falar com Abraão, e quando ele volta a falar com Abraão, Abraão não questiona Deus quando Deus está solicitando aquilo que era de mais sagrado. Abraão em nenhum momento ele fica batendo boca com Deus, não, ele somente ouve a palavra do seu Senhor e ele prossegue a direção que o seu Senhor está dando. Então a Bíblia vai nos relatar aqui: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo dos seus 2 moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão, ele começa a agir com sabedoria. Nem a sua mulher ele consultou quando Deus começou a falar com ele, porque ele sabia, se fosse falar com Sara: Sara, eu tenho que levar o nosso filho porque Deus está pedindo. Naquele momento a mulher poderia intervir dizendo: não vai levar de jeito nenhum. Mas com sabedoria ele começa a ouvir a direção de Deus, ele começa a obedecer o que Deus está falando com ele. E uma coisa é o que Deus tem para a nossa vida também, quando Deus ele nos chama para reavivar a nossa fé na presença dele, reavivar a nossa fé nas coisas que nós temos orado a ele, porque Deus prova a fé não para destruir, Deus não prova a nossa fé, Deus não prova nossas lutas, as nossas guerras para tentar nos destruir, nada disso, mas é para avivar a nossa fé e confiança e dependência dele, porque parece que o tempo vai passando e nós não dependemos mais desse Deus, parece que os anos vão passando, parece que a confiança não é a mesma. Quando nós olhamos para trás do tempo que nós iniciamos na fé e olhamos hoje, algumas pessoas vão dizer: eu não estou mais com a mesma pegada que quando eu iniciei, eu já não estou com a mesma fé que quando eu iniciei, parece que as lutas têm vindo, parece que eu aprendi algumas coisas e parece que eu comecei a esmurecer, mas uma coisa é, a fé não testada é uma fé insegura. Por isso que Deus de vez em quando começa a colocar umas guerras diante da nossa vida, na nossa frente, justamente para reavivar aquilo que ele já implantou em nós. E o que o Abraão nos revela quando ele começa a obedecer a Deus, quando ele começa a ir diante da obediência do que Deus está chamando ele começa a revelar não uma crendice, não uma crença, não uma fé infantil ou imatura, mas uma fé adulta. Sabe por quê? A qualidade do metal é comprovada por aquilo que pode suportar. E se Deus tem colocado guerra, dificuldade em você, na sua vida, para você enfrentar e superar, não pense que isso é para te matar, não pense que isso é para te destruir, mas isso é para vivificar a fé que habita dentro de você. É porque Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida, Deus tem coisas maiores para fazer na sua família, Deus tem coisas maiores para colocar na sua mão, mas o nível de fé que nós agora estamos estabelecido, Deus está olhando e está dizendo: não, eu tenho que avivar dentro dessa pessoa aquela fé, aquela inspiração de se apaixonar de novo por mim e querer mais de
mim e querer se envolver com as minhas coisas. Por quê? No momento que eu colocar ele lá no alto, no momento que eu conceder a vitória a ele, a vitória a ela, ele vai glorificar o meu nome. Ele não vai dizer que foi pela sua força, ela não vai dizer que foi pela sua inteligência, mas vai declarar que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a esse Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus bem forte? Então a ordem que Deus deu a Abraão era difícil: sacrificar o próprio filho, o filho que é o filho da promessa. E nem tudo que Deus pede fará sentido imediato para mim e para você. Nem tudo que Deus vai falar comigo ou com você vai fazer sentido. É como a palavra de Deus está escrita no Evangelho de João: aquilo que faço hoje você não entende, mas amanhã você entenderá. Tem coisa que Deus está te pedindo hoje, você não está entendendo. Tem guerra que você está participando hoje, você não está entendendo. Mas tudo isso é para crescimento espiritual, é para avivar a fé que habita dentro de você. A fé testada na obediência sem explicação é uma coisa, é o que Deus começa a pedir de mim e de você. Então ele começa a testar para ver aonde está essa obediência, e nós passamos a obedecer sem nenhuma explicação, porque Deus não explica, Deus somente chama. O que vai caber a mim e a você é obedecer, é fazer ou não fazer. Mas como nós somos inteligentes e servas do Senhor, nós passamos a obedecer essa voz, nós começamos a seguir diante dessa voz, e a obediência pronta e silenciosa de Abraão é o que vai conduzir a ele aquilo que ele tanto necessita. Porque Abraão não discutiu, não questionou, apenas obedeceu. Ele levantou cedo, como a Bíblia nos narra, ele levantou pela manhã de madrugada, silêncio, não falando nada com a mulher. Imagine Sara dormindo. Vai aonde, Abraão? Abraão, eu vou logo ali, já estou voltando com o nosso filho. Mas mal sabia que seria para sacrificar, mal sabia ela que seria para entregar diante do altar. E uma coisa é, a obediência verdadeira é imediata, mesmo quando o coração está em conflito. Conflito por quê? Porque demorou 3 dias para Abraão chegar no local onde Deus queria que o sacrifício viesse a acontecer. 3 dias que Abraão teve para poder desistir, 3 dias que Abraão teve para parar, 3 dias que Abraão teve para poder começar a questionar. Imagine o conflito interno. Aí eu trago hoje para os dias de hoje, para a nossa vida. Quando Deus começa a pedir algo a você, quando Deus começa a pedir algo a nós, como é que é o questionamento interno? Será que é Deus? Ou será que é o diabo? Ou são vozes da minha cabeça? Quem é que está falando comigo? É uma coisa inacreditável, minha pastora. Sabe por quê? Porque tem gente que ora, tem gente que jejua, tem gente que sobe monte, desce monte, tem gente que está orando 7 horas, 8 horas, a madrugada, rasgando a madrugada, e quando Deus começa a falar com ela, meu pastor, ela começa a dizer: eu acho que é o diabo. Ah, não, acho que são vozes da minha cabeça. Não é voz da sua cabeça, porque o que está acontecendo aqui não é o diabo e muito menos voz da cabeça de Abraão, é o próprio Deus solicitando aquilo que é de mais precioso a este homem. Então nesta noite Deus está te pedindo aquilo que é de mais precioso para você. Você tem pedido coisas grandes ao Senhor, você tem pedido para Deus te usar poderosamente, você tem pedido para Deus te usar na palavra, no louvor, para Deus te usar quando impor as mãos, alguém curar, para curar aquela pessoa no nome de Jesus. Você tem pedido dons espirituais, mas Deus tem te pedido algo precioso. Eu te pergunto, está disposto, está disposta a largar isso para obter aquilo que Deus tem para poder te dar? É isso que Deus está falando nesta noite. É uma noite de conferência de avivamento, mas Deus quer avivar o seu povo. Mas para ter um avivamento, nós temos que deixar algumas coisas que está interna dentro de nós. Nós temos que abandonar alguns amores que está dentro de nós. Deus quer fazer, Deus quer te usar, Deus quer te prosperar, Deus quer te engrandecer aonde você for. Mas nesta noite eu lhe pergunto mais uma
uma vez, está disposto, está disposta a largar aquilo que Deus tem falado com você? 3 dias de conflito esse homem sofreu, 3 dias de guerra interna, mas não abriu a boca para falar nada. Abraão, ele foi com uma certeza. E qual era a certeza, Rafael? Ele diz no texto aqui: e disse Abraão ao seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele tinha certeza do que iria fazer naquele monte, ele tinha certeza do que iria fazer naquele local, ele iria adorar ao Senhor. Vamos fazer um culto assembleano nesta noite, porque eu sou do tempo que, para ser batizado com o Espírito Santo, eu abri a boca para glorificar o nome de Jesus, era glória a Deus e aleluia, não precisava de muito, e nesta noite também nós não precisamos de muito. Assim como Abraão estava disposto a entregar aquilo que era mais precioso para ele, e ele disse: eu vou lá, eu vou adorar a esse Deus e voltaremos junto. Essa é a certeza. O que Deus está te pedindo é para entregar em adoração, é para entregar em louvor, não é para sair com uma dureza ou uma tristeza, mas para sair com uma certeza: meu Deus, eu estou entregando nesta noite o meu melhor para você. Eu não sei se é um glória a Deus, eu não sei se é um aleluia, eu não sei se é um levantar de mãos, mas o que eu vim entregar nessa segunda-feira é o meu melhor. E qual é o seu melhor? Qual é o seu máximo nesta noite? Eu não sei se é um glória, eu não sei se é um aleluia. Rafael, mas eu não ia ofertei, eu não tinha o que ofertar. Oferta abrindo a sua boca e dizendo: bendito é o nome do Senhor, porque da forma que você veio, você não vai voltar sim, mas diferente, com a presença de Deus, carregada da presença do doce Espírito Santo de Deus. Essa foi a diferença na vida de Abraão. Abraão, mesmo sendo testado, Abraão mesmo sendo provado, em silêncio ele permaneceu caminhando naquilo que Deus estava falando com ele. E uma coisa é, a fé nos leva a crer que Deus proverá, mesmo quando tudo parece apontar para a perda. Parece que tem coisa que Deus está te pedindo, você está dizendo: eu vou perder. Tem coisa que Deus está te solicitando, você diz assim: mais uma vez, Senhor, eu vou ter que entregar. Entrega, porque tudo que eu entrego no altar, Deus me devolve melhor. Você pode dar um glória a Deus? Tudo que você devolve no altar, Deus te devolve melhor. E existe uma importância de crer. Como assim, Rafael? Abraão creu na promessa e a promessa se cumpriu. Você lembra no livro de Gênesis, capítulo 15, no verso 6, quando ele creu naquilo que Deus falou com ele, Deus entregou um filho a ele, um homem que já era avançado em idade, mas mesmo assim Deus cumpriu a promessa. Então crê nesta noite que Deus tem promessa para cumprir na sua vida. O povo de Israel creu. Livro de Êxodo, capítulo 4, no verso 1, o povo já estava há 430 anos sendo escravizado, mas Deus levantou um homem. Que homem era esse? Moisés. E o homem que foi o libertador da nação hebreia. E não se preocupe, nesta noite de avivamento, a mesma coisa que Deus faz contigo, Deus também faz com teu familiar também, porque enquanto você glorifica a Deus aqui, Deus está agindo em libertação em alguém lá também. Você crê nessa palavra? Oh, glória! Ah, Maria creu como, Rafael? Em Lucas capítulo 1, no verso 45, ela creu, mesmo sendo virgem, o Espírito Santo falou com ela, ela disse: eis-me aqui, cumpra-se em mim. Ela deu vida àquele que hoje nós estamos aqui reunidos e glorificando o nome dele, que o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Lembra do centurião? O centurião, quando viu o seu escravo naquela condição, que condição? Doente, estava pronto para poder morrer, mas mesmo assim a Bíblia nos relata que houve cura. Quando ele se humilhou diante de Jesus, ele creu somente uma palavra, e ali eu vou ver aquele homem ser transformado. Houve cura na vida do seu Senhor, do seu servo. Não é diferente na nossa vida nesta noite. Se você crê no avivamento pelo
pessoal. Se você crê hoje que Deus tem algo para fazer na sua vida, creia nessa palavra, que Deus vai se manifestar, porque no meio do avivamento tem cura, no meio do avivamento tem libertação, no meio do avivamento tem prosperidade, no meio do avivamento tem salvação, no meio do avivamento nesta noite que se inicia, Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Você quer nessa palavra? Dá um glória a Deus bem forte aí, terra. Adorou, voltou. Então a Bíblia relata: e tomou Abraão lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Uma coisa que me chama a atenção, não sei se você reparou no texto, que quando Abraão se dirige a seu filho, ele chama de moço. Outras traduções vai dizer rapaz. Há quem diz que ele era uma criança, mas quando se trata de moço, ele já tinha uma idade, ele já não era um garotinho. Mas uma vez que nós andamos lado a lado do nosso pai, estamos sempre prontos a poder obedecer. Então tudo estava no controle, porque o jovem está levando aqui o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos, caminhando junto, até o local que Deus estava direcionando. Aí a Bíblia vai dizer: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Uma coisa ele está dizendo: meu pai, o fogo está aqui, a lenha está aqui, mas aonde está o cordeiro? Deus testa o nosso coração para ver se estamos dispostos a colocar tudo no altar, até aquilo que mais nós amamos. Hoje não é para virar não, irmão. Hoje é para poder refletir. É algo que Deus está pedindo. Tem gente aqui pedindo para ser usado, mas Deus também está te pedindo algo. O mal do povo hoje é que só pede, 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 é me dá, me dá, me dá, me dá. E quando Deus fala entrega, 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 aí que eu quero ver. Uma coisa ele está dizendo aqui: pai, tem tudo aqui, mas onde está o cordeiro? Aí vem a resposta de Abraão, e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos justo, quer dizer, a provisão quem iria dar seria o próprio Deus. O próprio Deus iria prover naquele momento. Essa era a confiança inabalável daquele homem. É a mesma coisa quando Deus está pedindo algo a cada um de nós. Quando Deus talvez está falando contigo: entrega a sua vida a mim, que eu vou prover algo extraordinário na sua família, na sua vida. Quando Deus fala: entrega o seu melhor para mim, entrega aquilo que de mais precioso para você a mim, que muitas das vezes é o tempo, que eu vou entregar cada vez melhor. Deus está dizendo: Deus proverá para si. Ele está dizendo: o próprio Deus há de prover esse cordeiro para o sacrifício. Essa era a certeza que tinha Abraão. Então a Bíblia vai dizer assim: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. Essa aqui é que me chama a atenção. Por quê, Rafael? Porque Abraão, ele vai até o Monte Moriá, e quando ele chega diante daquele Monte Moriá, ele vê o local é esse: Deus vai prover para si. Ele segue obedecendo, ele chega ao clímax da provação, numa guerra, no conflito. Quem é que vai colocar o seu filho em cima do altar para poder sacrificar? Quem é que vai colocar o seu filho pronto para ser imolado, para ser cortado? E isso não era uma prática do povo de Israel, isso não era uma prática do povo hebreu, mas justamente Abraão estava disposto a fazer tudo aquilo que Deus estava mandando. Mas uma certeza que eu tenho ele edificou Abraão ali um altar. Abraão sabia o que fazer quando ele coloca no altar. Ele vai dizer: e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. Quer dizer, está pronto para o sacrifício, está pronto para poder entregar ao Senhor. Uma coisa o altar é o lugar que você deixa
deixa de ser uma semente e se transforma numa floresta. Quando eu venho para o altar, eu subo como uma semente, mas eu desço como uma floresta. Essa é a diferença. Eu subo pequeno no altar, mas eu desço como uma floresta frutífica andando por aí. As pessoas começam a olhar para a minha vida, não vão entender nada, mas como é que essa pessoa prospera tanto? Como é que essa pessoa anda rindo tanto? Como é que essa pessoa transborda alegria? É porque você subiu no altar como uma semente, mas desceu como uma floresta frutífera. E uma coisa é, no altar você sobe e o onipotente desce. Sabe o que significa a palavra onipotente? Tudo, toda força, toda habilidade, todo poder e todo potencial. Nesta noite eu estou te convidando a você olhar para a sua própria vida e dizer: Senhor, eu estou disposto e disposta a colocar a minha vida no altar, porque no altar eu subo como uma semente, mas eu vou sair daqui como uma floresta frutífera. Eu vou subir no altar, mas o Senhor vai descer com toda habilidade, o Senhor vai descer com toda força, o Senhor vai descer com todo o poder, o Senhor vai descer com todo o potencial sobre a minha vida. Eu já não vou ser mais a mesma pessoa, eu vou ser uma pessoa completamente diferente. É porque eu quero mais da tua presença, eu quero mais do teu poder, eu quero mais da tua força, eu quero mais do potencial, porque onde eu colocar a planta do meu pé e a palma da minha mão, o sobrenatural de Deus tem que acontecer. Isso é uma pessoa avivada, isso é uma pessoa transformada, cheia da presença de Deus. Não adianta, é no altar que nós fazemos a diferença. Quando você coloca no altar a sua família, Deus vai melhorar essa família, vai transformar essa família. Quando você coloca no altar aquela pessoa que está sofrendo, te causando problema, você vai ver Deus manifestar com poder e glória. Quando você coloca no altar o seu ministério, dizendo: Senhor, isso aqui o Senhor me emprestou, eu coloco em teu altar, então deixa que agora eu vou fazer algo sobrenatural. Ninguém vai entender o que está acontecendo na sua vida. Olha como ele falava, mas agora está falando bem. Não sou eu e nem é você, mas é o poder de Deus manifestado em nossa vida. Essa é a diferença nesta noite. Você quer um avivamento? O avivamento não é pular, avivamento não é rodar, avivamento é ter a consciência e reconhecimento daquilo que nós temos feito, aquele Deus vivo e poderoso. Como é que está a nossa vida nessa segunda-feira? Como é que nós acordamos nessa segunda-feira? Disposto a obedecer ou se rebelar a Deus? O pastor não pode ver, o obreiro não pode ver, mas o Deus que tudo vê, Ele sabe como você entrou nesta noite. Se você está disposto nesta noite a dizer: Senhor, a minha vida eu coloco em teu altar, tenha certeza que o potencial de Deus desce sobre a tua vida, e tudo aquilo que estava dando errado, pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus, vai começar a dar certo. Pode ouvir o glória a Deus bem forte? Abraão colocou no altar. E quando ele coloca no altar, a Bíblia vai dizer: e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estende a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho único. Tem coisa que Deus tem pedido a gente há muito tempo, só que a gente está retrucando, a gente está amarrando. Deus tem falado através de muitas pessoas sobre esse altar, de muitos homens e mulheres de Deus sobre esse altar. Não é na gritaria, mas talvez na calmaria. Tem coisa que Deus tem falado com mulheres, tem coisa que Deus tem falado com homens aqui. Só que está esperando vir um anjo do céu e descer e bater no seu ombro e dizer: vamos fazer? Não. A iniciativa é nossa de obedecer. A iniciativa é nossa de fazer acontecer. Deus, Ele chama. Cabe a mim, cabe a você obedecer o seu chamado. E aí eu pergunto nesta noite: quem está disposto ou disposta a entregar o seu tudo no altar? Porque quando se trata de sacrifício, nem todo mundo quer sacrificar. Quando se trata de entrega, nem todo mundo quer entregar. Todo mundo quer ser um grande pregador, mas ninguém quer sacrificar para ser um grande pregador. Muita gente quer ser um grande levita, um adorador da palavra, um adorador, conduzir o povo a adorar a Deus, mas nem todo mundo quer fazer essa entrega, porque isso é árduo, isso leva tempo, isso é dureza.
Mas com Abraão eu consigo aprender uma coisa: mesmo passando por luta, mesmo passando por provação, ele colocou Deus acima de tudo, e ele conseguiu mostrar a verdadeira obediência diante daquilo que Deus estava chamando. Deus está te chamando nesta noite para viver coisas extraordinárias, mas não tem como viver coisas extraordinárias entregando o mínimo, e você sabendo que pode entregar ainda mais, que é o teu máximo. Quando Deus fala, esse é o seu máximo, você sabe dentro de si que não é o seu máximo, é o mínimo. Eu quero viver o extraordinário, eu quero ter tudo de Deus, mas está entregando pouco de Deus, o pouco que você tem para Deus. Fica difícil de Deus agir no meio da tua família, fica difícil de Deus agir no meio das tuas finanças, fica difícil de Deus agir no meio do seu ministério. Eu não sei se eu já falei isso daqui, porque uma vez quando eu estava perdido, eu vi a minha mãe, senhora, minha mãe, que eu chamo lá, obreira Sheila, fechando barraca, saindo da escola, tudo isso para buscar pela vida do filho dela. Abandonou aquilo que gerava sustento para nossa casa, que gerava ali dinheiro para o seu bolso, abandonou a escola para terminar os estudos, porque sabia que estava perdendo o seu filho. Mas uma coisa ela fez: ou eu entrego tudo no altar, ou então eu perco meu filho. O que ela fez? Entregou tudo no altar, e para a glória de Deus, hoje estou aqui no altar podendo pregar a palavra de Deus. É o que Deus quer fazer contigo nesta noite. Ele quer transformar coisas na sua vida, mas Ele está esperando de você uma entrega verdadeira. Quando Abraão colocou aquilo que era de mais precioso no altar, pronto a sacrificar, obedecendo verdadeiramente a esse Deus, falou: acima de tudo que eu tenho, Deus ainda está acima de tudo que eu possa ter também. Então Deus se manifestou dizendo: não faça isso, porque agora sei o que verdadeiramente está no seu coração. Não é um coração que está preso na terra, mas é um coração que está entregue aos céus. Eu te convido nesta noite a ficar de pé, pelo poder do nome do nosso Senhor